E a gente está vendo que o Estado juiz, ele não tem limite. A figura Estado juiz é a figura hoje mais perigosa que tem no Brasil. É a mais poderosa e mais perigosa, né? Desculpa, tá te Não, cortando. mas acho que era na linha que você tinha falado, Mariana. Acho que é essa a questão. Você quebra toda a expectativa e por mais frágil que fosse, né, previsibilidade, segurança jurídica, todos esses princípios basilares que fundam o Estado de Direito são erodidos, são implodidos, desaparece. Daí a gente fica na mão. Eu tenho dito, né? Porque assim, o que eu tenho percebido ao longo desse processo? As pessoas têm tentado falar algo para agradar as narrativas que estão na imprensa, né? E um dos motivos que hoje nós conseguimos identificar da prisão do Naime foi porque o Naime sempre ele foi muito técnico. O Naime sempre foi um oficial do alto comando que se posicionava da forma que ele entendia técnica, nunca se envolveu em política. Infelizmente, a PMDF está tomada por questão política, né? Então, quando eles perceberam que o Naime estava na cena e que hoje eu desconfio que levaram ele para a cena, né, de propósito, depois que, porque assim, a ligação não foi antes. Olha, Naime, vai ter uma manifestação, você pode fazer o planejamento com a gente, tomar alguma decisão? Não. Ligaram para ele quando estava tudo invadido. Esperaram as invasões acontecerem para ligar, para acionar ele. Então, hoje, eu, Mariana, particularmente, eu tenho uma desconfiança que levaram ele para a cena para que ele estivesse envolvido. O segundo ponto, ele aqui fora, ele ia identificar rapidamente algumas falhas, né? Algumas falhas de o porquê que ocorreu aquilo. Porque pela experiência dele, eu lembro dele bater muito nessa tecla, antes dele, assim, conversando com o pessoal, acionando e falando, é impossível vocês terem deixado invadir, não há essa possibilidade. Nós temos expertise nisso. Não teria lógica nenhuma acontecer isso, né? Então, ele achava, ele identificar de fato o que aconteceu. E, de fato, eles afastaram ele de tudo para calá-lo, a voz dele, né? E eu lembro perfeitamente que quando ele foi solto, foi exatamente na semana da instrução dos testemunhas, né? E aí ele não tinha conhecimento nenhum do processo, porque às vezes eu falava com ele alguma coisa, ele falava assim, não, mas não faz sentido isso aí, isso não faz sentido para mim, né? E ele tentando identificar, mas ele não queria ler o processo todo. Ele estava naquele momento ali, ele falou que precisava manter o equilíbrio ali dentro para não ficar pior situação, mas ele não queria ter acesso ao processo todo. Então, quando ele começou a ouvir os testemunhas e os fatos narrados do que aconteceu no dia 8, ele rapidamente, no segundo dia, ele falou, eu já sei o que aconteceu. E foi exatamente o que a gente tem batido muito, que foi a questão da Secretaria de Segurança Pública do DF autorizar a descida de manifestantes, sendo que o planejamento não permitia a descida deles.